uma leitura do livro Pão Nosso, a mensagem Sempre Vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso vós errais muito. Jesus, em Marcos 12, 27. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência, denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressuscitará um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas os veem como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra ou além dos seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente no caminho do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. É essa que traz a mensagem principal, talvez, do Espiritismo, né? Nós não morremos, nós continuamos vivendo para sempre. Então, agora vamos cerrar os nossos olhos e, mentalizando Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, vamos pedir ao mais alto que nos permita a proteção deste momento, o amparo de cada família aqui reunida, de todos os trabalhadores do Centro Espírita Livre dos Vales, aonde estiverem agora, que recebam a proteção e a bênção do mais alto. E também, Senhor, para todos aqueles que nesse momento sofrem, especialmente aqueles que passam por maiores dificuldades, por doenças, por tristezas, e aqueles que padecem também em função dos erros cometidos no passado. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de encontro em Teu nome. Que nesses momentos que aqui passarmos, possamos refletir a respeito das Tuas leis, a respeito da verdade que Tu nos ensinaste. Fica conosco, Senhor, que os bons espíritos nos protejam, nos amparem, e que tenhamos a condição de, através dessa reflexão, encontrarmos um pouco mais a Tua verdade dentro de cada um de nós. Que assim seja. Então, eu vou convidar a nossa companheira e amiga Rose Maia para que fale para nós a respeito do tema arrependimento. Gente, boa noite aí para quem chegou depois. Eu não tive o prazer de cumprimentar. E alguns eu não estou vendo também, mas pelo nome está aí. Lindala, Socorro, Jaqueline, boa noite. Que esses minutos realmente sejam valiosos, que a gente saiba aproveitar, né? A gente vai falar de um tema que é importante, né? Um tema, uma orientação trazida por Jesus. E se a gente fosse assim, tentar sintetizar a missão do mestre, né? Quando esteve aqui na Terra, de uma forma bem, digamos assim, superficial, de uma forma muito mais, digamos, uma forma
simples, né, de dizer o que ele veio fazer, aqui veio, né, o mestre. Acho que a gente pode dizer assim que ele veio falar para a gente de um mundo, né, um mundo muito melhor, né, assim, talvez infinitamente melhor aos nossos olhos do que aquele mundo que a gente vivia, o mundo do planeta Terra e que ainda vive hoje. Então ele veio falar desse mundo, o mundo a qual ele dizia que pertencia, né, era o reino dele, e ao mesmo tempo que ele falava disso, falava que era um mundo gerenciado, não só esse, mas como todos, pelo amor maior, pela bondade divina, pela misericórdia de Deus e pela justiça. Ele dizia que essas pessoas que estavam sofrendo na Terra, que era um mundo doente, que ainda é um mundo doente, né? Mas que elas poderiam alcançar esse mundo, que elas teriam como chegar a esse mundo, era o convite que ele fazia para nós, né? Então, para chegar a esse mundo, ele dava uma série de condicionantes, todas elas baseadas nesse amor, o amor incondicional. Aquele amor, como ele disse, para que a gente se amasse uns aos outros como ele nos amou. Então, essa era a base da chegada a esse mundo. Só que, pelo fato de ainda não se compreender o amor naquela dimensão por ele proposta, né, por ele vivida, em cada ponto ele começava a exemplificar o que seria esse amor. Então, tudo aquilo que foge do amor é traduzido em alguns atos, né? E ele acaba utilizando esses atos para poder exemplificar como é agir ali na direção do amor. E a questão do arrependimento é um comportamento que faz parte dessa condicionante para que a gente possa alcançar esse reino maior, esse mundo maior. Tanto é que, assim, em várias passagens dos evangelhos, principalmente de Mateus e Lucas, a gente encontra algumas frases ele falando do arrependimento como necessário, um comportamento necessário para o ser humano, né? E anotei aqui alguns, né? Está lá em Mateus, quando ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele diz também: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Em outros momentos também ele fala do quanto os anjos dos céus, né, os espíritos de luz, a nosso ver, eles ficavam contentes quando os espíritos se arrependiam dos seus pecados ou dos seus malfeitos, né? Então, a doutrina espírita que vem ratificar, que vem confirmar essa necessidade do arrependimento, assim como de todas as outras mensagens do Cristo, né? Porque ela, em nenhum momento ela contraria aquilo que Jesus disse, muito pelo contrário, ela reafirma e, de alguma forma, ela nos esclarece um pouco mais. Então, em muitos momentos nessa codificação espírita, ela também traz essa questão do arrependimento como um fator primordial nas nossas vidas. Fala de uma forma meio que transversal em todos os livros, mas, assim, de uma forma direta, a gente pode encontrar lá na coletânea de preces, que seria o último capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho, né, um trechozinho que fala especificamente das preces pelos espíritos penitentes. Aqueles espíritos que fizeram mal, que confessaram mal e que se arrependeram desse mal. Então, ele fala lá nessa coletânea de preces que devemos fazer, sim, orações por esses espíritos, quer estejam encarnados ou desencarnados, na perspectiva de receber essa misericórdia divina por conta do arrependimento e desse arrependimento sincero de que Jesus falava. Por que ele fala assim de arrependimento sincero, né? Porque não é algo como, por exemplo, eu tinha que fazer determinadas coisas, mas eu não fiz, me arrependi. Não, não é isso. Quando está se falando de um arrependimento, a gente entende que envolve alguns sentimentos. Envolve, por exemplo, o sentimento da culpa, o sentimento do remorso,
né? Todas as vezes que a gente está arrependido, vem aquele remorso, aquela tristeza por a gente ter falhado, por a gente ter cometido algo que não foi bom para nós, para o nosso irmão, para uma coletividade. Então, a gente se arrepende de ter feito aquilo. E aí, muitas vezes, a gente fica com aquela culpa, né? E a pergunta, assim, que a gente traz, já baseado no que a doutrina espírita nos ensina, é de que esse momento de remorso e de culpa, ele se faz necessário, que seria a consciência dos nossos erros, que já faz parte do nível evolutivo do espírito. Então, o espírito que consegue perceber, que tem a consciência do seu mal feito, dos seus erros, e que sente essa tristeza por ter feito isso, que sente uma certa culpa que, né, não deveria ter falhado, que já teria condições de fazer o certo, isso denota um grau de evolução do espírito, né? E isso é bom, mas que isso não faz parte, por exemplo, do arrependimento na sua integralidade. Que, na realidade, só se arrepender não é o suficiente, como em alguns casos foi interpretado, né, quando Jesus falava isso, inclusive no leito de morte, muitas pessoas iam e se confessavam e se arrependiam, e para isso achava que já estava tudo resolvido. Então, se a gente for olhar lá o Livro dos Espíritos, na última parte lá, né, na quarta parte, que ele fala das esperanças e consolações, tem um item que ele fala do arrependimento. Só que ele associa isso à expiação. Aí ele fala expiação e arrependimento. Então, são mais ou menos, eu acho que são 13 questões, não contei aqui, mas são 13 questões que tratam dessa questão do arrependimento. Então, mais uma vez, para dizer da necessidade desse comportamento frente aos nossos erros. E aí, quando ele faz essa relação com a expiação, Kardec, em outros momentos, coloca que o arrependimento, para ele ser concluído, digamos assim, ele passa por essa fase, né, da consciência do erro, mas ele também tem que ser somado à vontade de não repetir, o esforço. E, além disso, passar de novo por situações que comprovem que você se arrependeu. Ou espiando um erro do passado, né? Uma falta que você já fez, ou no cometimento de uma falta hoje, que você passa por uma nova experiência para dizer, será que se arrependeu mesmo? Então, concluir esse arrependimento na sua, digamos assim, totalidade, né, seria passar por essas fases. É claro que, naquela época, quando Jesus falava disso, ele estava falando para bárbaros, né? Então, há 2000 anos atrás, nós, em termos de consciência, nós éramos muito mais inferiores do que somos hoje. Então, nós não tínhamos essa consciência. E esse primeiro passo, então, de tomar consciência dos erros e se arrepender sinceramente. Porque, às vezes, a gente fala que se arrependeu, mas não é lá do fundo do coração, né? A gente fez, mas não é tão sincero assim, até porque se a gente tem a oportunidade, a gente repete o mesmo erro. Às vezes com a mesma pessoa, às vezes na mesma situação. Então, isso quer dizer que a gente não teve um arrependimento sincero. Mesmo que na hora a gente tenha sentido um pulsar de consciência, né? Que disse que a gente infringiu essa lei maior, a gente não se demora, por exemplo, na reflexão, não se demora no remorso, na tristeza, que nos motiva a uma mudança de atitude. É esse sentimento de culpa que às vezes a gente fala assim, não é um sentimento bom. Na realidade, se a gente tentar dar para ele o tempo necessário para que a gente tome uma
uma efetiva consciência de tudo que aconteceu, que nos faça refletir, que nos faça realmente entender que a gente poderia ter feito diferente, exatamente por a gente ter um conhecimento maior. Esse tempo de reflexão que traz para a gente esse sentimento, então, de remorso, nessa tristeza, essa culpa, um pequeno momento, ele é fundamental nesse processo de mudança do nosso comportamento. A gente só não pode se demorar nesse sentimento. Porque se a gente se demorar no remorso, na tristeza, na culpa, a gente paralisa. Então, a gente não vai adiante concluir essa fase, digamos assim, de entendimento do que seria a gente voltar atrás naquelas atitudes pelo simples fato da gente entender que errou. Aí, quando a gente começa a avaliar as nossas atitudes, né, a gente pode se perguntar diariamente se a gente se arrepende de alguma coisa. Às vezes, não precisa ser algo tão, né, tão assim, extremista, a ponto de a gente, nossa, eu consegui afetar uma pessoa ou um conjunto de pessoas de uma forma muito, muito severa. Não precisa, né? Mas que a gente possa refletir diariamente sobre as mínimas coisas que realmente nós, pela consciência já adquirida hoje, já temos a certeza que tínhamos a capacidade de fazer diferente. Toda a proposta de Jesus é no sentido de nos alertar para essa capacidade que nós temos, à medida das nossas experiências, de poder agir em direção do bem maior. Então, todos nós temos essa capacidade de conhecer, de acessar o reino do qual Jesus já pertencia antes, né? Antes mesmo de estar encarnado entre nós. Então, é um reino onde esse mal, onde essa vontade, digamos assim, de fazer o certo por nós e por todos, já existe. Até que ponto nós hoje temos a consciência de todos os nossos erros, de todos os nossos acertos, né? Consciência plena a gente não tem. A gente ainda não tem, e os espíritos nos alertam que hoje, na condição evolutiva em que nos encontramos, nós não temos o total discernimento entre o bem e o mal. A gente fala de amor de uma forma ainda meio que utópica para nós, né? Esse amor de Jesus é algo ainda muito longe da nossa compreensão, e a gente vai tentando entregar esse amor nas situações do nosso dia a dia, mas às vezes a gente não sabe realmente o que é melhor. A gente se depara com uma situação e diz assim, nossa, será que eu deveria agir assim ou não? Será que eu estou sendo bondoso fazendo isso? Será que eu estou sendo justo? Será que eu não devo fazer diferente? E a gente se perde nessas reflexões porque a gente ainda não tem a compreensão desse bem maior nas nossas vidas. No entanto, essa reflexão e prestar atenção em tudo que nos entristece, em tudo aquilo que nos deixa, digamos assim, alerta diante de um comportamento, é necessário para que esse discernimento do bem e o mal, ele venha se completar nas nossas vidas. Não nessa, né? A gente só vai adiantando um pouco mais essa questão da consciência. Mas refletir, por exemplo, ainda que eu tenha dúvidas, né? Mas se eu fizer, quais são os sentimentos que isso me traz? Será que eu fico remoendo aquilo? Eu não durmo de noite? Eu fico imaginando que teria uma forma mais amena de fazer aquilo, de tratar a outra pessoa, de deliberar por uma situação? Será que, se aquilo me incomoda, aquilo traz para mim sentimentos de inquietude, sentimentos de tristeza? Eu preciso refletir. Eu preciso refletir sobre isso. E no momento que eu identifico realmente que eu poderia fazer maior, esse remorso,
ele é benéfico para mim. Esse sentimento de culpa naquele momento é benéfico porque ele me faz, né, ir para frente. Ele dá um up nesse meu processo de conscientização. Então, eu preciso tratar, só que eu preciso tratar esse sentimento do remorso, eu preciso tratar esse sentimento de culpa, para que eu não fique realmente imbuída daquele sentimento por longo tempo, que eu não fique remoendo aquela situação de forma que eu não consiga dar um passo seguinte em termos de resolução daquela questão. É semelhante a qualquer problema que a gente está vivendo. Quando a gente se coloca no meio do problema, a gente não consegue muitas vezes ver saída. Quando a gente entra naquele problema e não consegue, por exemplo, se afastar um pouco e ver aquele problema como um espectador da situação, a gente não consegue vislumbrar formas de resolução daquele problema. É a mesma coisa com relação ao sentimento de culpa, com o sentimento, qualquer sentimento negativo de tristeza que nos traga, que nos faça sentir diante de uma ação, de um pensamento, de uma atitude nossa que nós já sabemos de alguma forma contrariar a lei maior que é a lei do amor. Então, assim, arrepender das coisas erradas, como Jesus enfatizou em seus evangelhos, como é enfatizado na doutrina dos espíritos, né, de diversas formas, como esse princípio da transformação do ser para o bem maior, é algo que precisa estar claro nas nossas mentes, né? A gente precisa realmente entender. Quando a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a vislumbrar, entender sobre outras perspectivas. Não aquela coisa, eu estou perto de morrer, né? Porque eu já sei, o médico me desenganou, então eu preciso que alguém venha para que eu me confesse e, de alguma forma, eu me livre dessa tormenta. Porque não vai se livrar, na realidade. Né? Talvez o fato de você confessar, você conseguir se abrir e identificar um erro, quando você faz isso de uma forma consciente, de uma forma sincera, né? Claro que alivia um pouco, né? E é por isso que nas preces, lá na coletânea que eu falei para vocês, né, que consta no Evangelho, é pedido preces para essas pessoas que se arrependem. É pedido a misericórdia de Deus para essas pessoas que se arrependem, porque realmente ajuda. Ainda que ela não tenha consciência de tudo, é claro que ajuda. Mas ela não vai ficar, digamos assim, imune a situações que vão fazer com que ela prove esse arrependimento em algum momento. Daí as diversas encarnações que a gente tem. Tanto para espiar as coisas do passado, como para passar por situações que demonstrem a nossa capacidade de agir de forma diferente, cada vez mais consciente. É por isso que os espíritos nos dizem também, né, que cada um, as provas, enfim, as situações da vida, as vicissitudes são proporcionais ao grau de consciência. Então, aquele que tem uma consciência menor que a nossa, aqueles que não conseguiram entender ainda esse nível de profundidade que é o arrependimento, que graças, né, a nosso entendimento através da doutrina espírita, é claro que tem outros meios, né, de se entender, mas eu particularmente me sinto agraciada por ter tido contato com essas informações e essas informações terem me dado um grau maior de consciência, que não quer dizer que as situações ficarão mais fáceis para mim por conta disso. Muito pelo contrário, né? De acordo também com a doutrina espírita, a velha frase, né? A quem mais é dado, mais é cobrado. Então, se eu tenho mais consciência, eu tenho que ter oportunidades em que eu demonstre de uma forma positiva essa minha consciência. Sobretudo nas relações uns com os outros, né?
que é onde se assenta esse amor maior que Jesus vem divulgar, vem experimentar aqui com a gente, né? Então, só para a gente conseguir internalizar mesmo essa reflexão, e assim, aconselho que vocês leiam aí, né, principalmente o evangelho essas orações de que eu falei, nessas preces, e o livro dos Espíritos aí, que trata especificamente essas questões, né, nesse expiação e arrependimento, né, que é um item lá dentro do quarto e última parte desse livro, que é das esperanças e consolações. Eu acho importante a gente ir se aprofundando no tema, porque certamente eu estou refletindo aqui a minha ótica de compreensão da coisa, né? Mas cada um, à medida que se aprofunda nessa literatura, vai compreendendo a sua maneira, de acordo com o seu esforço em buscar compreender, né? E aí é como os espíritos fazem quando falam, né? E Jesus também falava, quando a gente vai atrás, o universo todo conspira ao nosso favor. Então a ideia é que a gente se aprofunde nesse entendimento para que a gente possa então poder efetivamente se arrepender das coisas erradas que a gente faz todos os dias, né? A gente ainda erra todos os dias. Tem um dia que a gente diga assim, olha, hoje foi 100% de bondade na minha vida, 100% de acerto. Eu acho difícil, né? Alguém que reflete e percebe isso. Mas, assim, quanto mais a gente fizer essa reflexão, quanto mais a gente conseguir identificar essas nossas fragilidades, os nossos erros, e conseguir efetivamente exercer esse arrependimento, mas nós vamos conquistar aquele reino dos céus de que Jesus falava. Não nos transportando efetivamente para lá em termos de mundo geograficamente desenhado, né? Ou conformado, mas um estado de alma. Porque ainda que sejamos errantes, mas à medida que a gente reconhece os nossos erros, que a gente se arrepende dos nossos erros, que a gente tem a força de vontade diuturna de transformar esses erros em acertos nas nossas vidas, buscando o melhor para nós mesmos, o melhor para a nossa consciência, diminuir os nossos remorsos, diminuir as nossas culpas e efetivamente contribuir para a transformação desse coletivo maior, mais nós estaremos perto do reino dos céus, do reino ao qual Jesus pertence efetivamente, porque já é um espírito que tem toda essa compreensão que ainda nós vamos conquistar. E essa conquista, ela é proporcional ao nosso esforço. Então, a palavra de ordem que a doutrina espírita nos traz sempre é a vontade. Os espíritos nos dizem que a maioria das vezes a nossa estagnação é por conta da pouca vontade que nós temos de ir para frente, de evoluir. Então, mais uma vez, a gente reflete sobre esse impulsionamento que nós temos que dar às nossas vidas e, a partir de mais essa reflexão, eu espero que a gente possa, então, efetivamente traçar metas para que, de fato, a gente ganhe mais consciência e tenha menos do que se arrepender. Muito obrigada pela atenção de todos e boa noite.